Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode. Mais um episódio aí desse podcast que vem te ajudar a contribuir na sua gestão do seu negócio. Então, se você está aí buscando empreender ou está buscando fazer o seu negócio para prosperar cada vez mais, você está no lugar certo. Aqui nós sempre trazemos dicas, orientações e pessoas, assim como você, que decidiram empreender para contar a sua história, contar as suas dificuldades, para te auxiliar, para te se inspirar e ajudar cada dia mais. Então, já compartilhe esse vídeo, já curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos empreendedores para que também a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas. O podcast é produzido pela B2B Contábil, uma contabilidade digital especializada em micro e pequenas empresas e que pode te ajudar também, se caso você precise. É gravado e produzido e dirigido pelo Juliano Mexerica aqui no Casep, com a participação do César Aquino e com a produção também da Métrica. Isso aí, César. Então, nós estamos aí mais um momento, final de ano, aquela sempre conversa, o ano passou rápido, né, César? E final de ano tem sempre aquela questão, né? Como aproveitar bem as vendas de final de ano, ou a época do final do ano, para a gente terminar de bater nossas metas. Pois é, Bruno, é isso aí. Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez, né, nesse podcast Você Pode, né? E realmente, Bruno, nós estamos chegando aí no nosso, né, na reta final daquelas expectativas que foram lançadas lá no início do ano, né? Aquelas promessas da sete ondas, as promessas, né? Da lentilha. Pois é. Aí vai, né? Pois é, e por aí vai, né? E por aí vai. Vou entrar na academia. Pois é. Será que conseguiu? Será que quem fez essas promessas, né? Como é que está a sua expectativa? Ou deve estar ansioso, né? Porque não conseguiu, ou deve estar muito feliz, porque juntou a bolsa de pedras preciosas, né? Com certeza. É isso aí, Bruno. Realmente, esse final de ano, assim, todo final de ano é um final de ano de muita expectativa, né? Eu acho que e esse ano em particular para nós, não sei a sensação aí dos nossos ouvintes aí, dos nossos amigos que nos acompanham, mas eu percebo que foi um ano assim, parece que mais rápido ainda, né? A gente tá acelerado, né? Muito acelerado, muito ansioso. Exatamente. Talvez eu acredito que um pouco seja pelo volume, tão pouco, vou até dizer que poderia ter um pouco de excesso de informações que acaba tirando o nosso ócio e eu acrescentaria a essa sua reflexão a atarefação, não é? Nós estamos nos envolvendo e nos permitindo nos atarefar muito, né? Criar mais tarefas do que a gente poderia fazer. Exatamente, parece né? Que hoje ficar em ócio, né? Ficar à toa não é permitido. É crime, né? Parece que não é permitido. Exatamente. Né? Já aconteceu com você em algum momento alguém te perguntar, e aí, como é que estão as coisas? A pessoa fala assim, não, estou numa correria. Já aconteceu contigo, né? Talvez tempo. Você já tenha repetido isso, né? Né? Não tô sem tempo. Tô sem tempo, né? E isso, assim, quando a gente vai observar, né? Eu atendo algumas pessoas individuais, né? Alguns clientes individuais, Bruno, e eu percebo, né? As pessoas falarem assim, não tenho tempo. Nossa, eu estou muito atarefado. Eu estou fazendo muita coisa. Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Quando a gente começa a questionar, seja mais objetivo, seja mais específico. A pessoa fala, tem muita coisa para fazer. Você pergunta para ela, lista para mim as 10 coisas que você tem dentro desse muito para fazer. Ele vai rápido até o terceiro. Do quarto para frente começa a demorar a listar. Então, por que eu quero trazer esse assunto dessa forma? A gente percebe que é mais psicológico. Parece que parece que a gente falar que não tem nada para fazer, você está fora do contexto, né? Então a pessoa fala que está correndo, fala que está cheio de coisa para fazer, para se sentir-se no meio. Pertencimento, né? Pertencimento, né? E aí nos traz essa reflexão. No final do ano, você conseguiu planejar o seu final do ano, né? Você conseguiu traçar suas metas de final de ano. Vai ser necessário contratar, né? Agora, por exemplo, na área de vendas aí, será que vai ser necessário contratar alguns colaboradores
temporários, você fez o seu fluxo de caixa, acompanhou o seu fluxo de caixa bem acompanhado durante o ano aí, para você poder saber construir as metas do final do ano. Você tem o ano anterior, os anos anteriores, para poder comparar como é que foram os períodos e como é que está, né, acontecendo esse período desse ano, né? É importante, não é, Bruno? Fazer essas comparações, né? Com certeza. Para saber como é que está. Né? Essas análises horizontais e análises verticais. Isso, né? Aí, que ó, realmente perfeito. Você pegar os números da sua empresa do ano anterior, dos anos anteriores, e comparar se está evoluindo ou não. Isso. É importante fazer isso, né? Mesmo porque, igual você já começou a dizer, todo ano, vamos dizer assim, todo ano tem o final do ano. Tem o final do ano. E de certa forma, há uma recorrência dos eventos que acontecem. E Exato. como nós sabemos, Perfeito. o final do ano já traz para o comércio, né, no geral, do prestador de serviço, ou quem vende um produto, uma demanda maior. Sim, exatamente. Então, ele já tem que se programar, né? E assim, por que isso é importante, esse planejamento, né, Bruno? Principalmente dentro do fluxo de caixa, né? Eu tenho como um instrumento extremamente importante estrategicamente é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, principalmente o projetado, né? Com certeza. Porque final de ano sempre tem o aumento de vendas, o aumento de faturamento. No entanto, imediatamente após, tem uma queda muito brusca de faturamento e muitas contas para serem pagas. Já chega no final do ano com a questão dos 13º para pagar, algumas férias ou novas contratações, né? E já logo imediatamente você tem uma queda, né? Janeiro, fevereiro, por exemplo, existe, né? já de praxe, né? Já de costume, uma certa queda. Então essa preparação, né, do último trimestre do ano e o primeiro trimestre que se inicia precisa ser um trabalho, um planejamento bem feito, não é, Bruno? Com certeza, né, César? Principalmente você está colocando essa questão do 13º, né? A gente percebe que é um fato, né? Quando você contrata um funcionário, automaticamente você já sabe que em novembro você tem que pagar a primeira parcela e em dezembro a segunda parcela. Perfeito. Então você já tem previsibilidade para colocar nesse seu fluxo de caixa o valor que você precisa pagar. Bruno, você conhece empresário que faça isso? Conheço alguns que fazem, mas conheço bastantes que não fazem, né? Aí o que ele faz? Ele conta com as vendas do final do ano, que poderia ser, na verdade, um lucro a mais para ele, para cobrir esses valores. Ou pior ainda, ele recorre às instituições financeiras para poder honrar um compromisso. O que tem de ponto de errado nisso, César? Planejamento. Planejamento, né? Onde poderia, às vezes, esse dinheiro também, essa lucratividade ou não, ser utilizado para o início do ano. Para que não seja também necessário buscar instituições financeiras, né? Exatamente, porque é igual você falou, né? Você trouxe essa ideia. E realmente é isso. O final do ano realmente é uma época muito boa de vendas. Perfeito. Né? Culturalmente. Culturalmente. Né? Também tem questão emocional, férias e tudo, tem toda uma história. Né? E automaticamente, janeiro já não é tão bom. Exato. É bom às vezes para quem está no turismo, talvez sim, momento mas dependendo do setor, não. Exatamente. O comércio, por exemplo, né? Os pequenos comércios, por exemplo, sofrem muito. Exatamente. Né? Aí você já dois erros. Você não preparou para o 13º. Isso. E não se preparou. Não vai se para preparar no início do ano. Para isso no ano, então você vai ter menos entradas. Ou às vezes vai ter um pouquinho de entrada. Exato. Eu tive a oportunidade de fazer consultoria para algumas empresas e a gente, nestas que eu tive a oportunidade de fazer, nós conseguimos construir planejamentos de que quando chegava o 13º, o empresário tinha uma reserva, né? E falava para a gente assim, que bom, que agora o meu 13º já está pago. Então, assim, ele já tinha essa reserva lá, né? Que acumulado com as vendas dava a tranquilidade de iniciar o próximo ano, né?
Então isso é extremamente importante, esse planejamento do último trimestre com o primeiro trimestre do ano. Até só mais uma questão que o pessoal, sobre a questão do 13º, como é que se faz realmente isso na prática? É pegar o salário do seu funcionário, 1/12. você divide por 12, você vai encontrar 1/12 que seria proporcional. Pega esse dinheiro, guarda numa poupança, num investimento ali que ele vai estar rendendo. Na prática, você tem que fazer exatamente isso, né? Contar exatamente. Pra frente. Exatamente isso. E aí a gente observa também que esses vários que não fazem também não conseguem, ou não sabem, ou não conseguem, né, traçar as suas metas de final de ano. Quanto que ele tem que vender, né, para que ele possa cobrir os seus compromissos, para que ele possa ter uma lucratividade, para que ele possa pagar o 10º, para que ele possa iniciar o ano de forma tranquila. Né? Exatamente. Porque as metas fazem, é um exercício importante, né, Bruno? Você traçar as metas, traçar esses objetivos de final do ano, para que você saiba exatamente, né, o que você tem que fazer de verdade, né? Se precisa ou não. Eu vejo alguns empresários simplesmente contratar, falar, não, nós vamos precisar de contratar, vou contratar um funcionário temporário. Efetivamente, nos números, ele não sabe se efetivamente ele precisa ou não, né? Quantos funcionários ele precisa, a partir de quando, né, ele contrata. Eu já tive experiência de pessoas de empresários chegarem para mim, Bruno, falar que contratou o funcionário, né, o colaborador temporário, acreditando que as vendas iam ser boas e não foram boas, e ainda colocou a culpa no vendedor. Ele não efetuou as vendas. Que ele não efetuou as vendas como deveria fazer. Caramba, peraí, tem alguma coisa errada nessa equação, né? É importante, né, Bruno? Sim, até nessa parte que você está falando de contratação, é importante, se você for contratar um funcionário, mesmo que seja temporário, né, pro final do ano, 3 meses. Sim, perfeito. 4 meses. Perfeito. Vamos dizer que seria para cobrir ali desde um mês antes, mais ou menos, para poder dar um treinamento, ele acompanhando. Sim. E depois, às vezes, está um mês depois ali para, às vezes, acompanhar a troca, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. A legislação permite você fazer um contrato com esse funcionário por um prazo determinado, ou seja, ele vai começar a tal data e ele vai saber tal data que termina. Contrato com prazo determinado. Exatamente. A legislação permite. Ela permite. Ou você pode fazer com 2 meses, por exemplo, ou 3 meses, ou 4 meses, 2 meses e prorrogar para mais 2. O período igual. Fazer uma prorrogação. Sim. Isso traz para o empreendedor, para o empresário, uma segurança jurídica. Aí, ó. De não ter algum processo, alguma demanda trabalhista. Sim. E traz também uma economia. Olha aí, ó. Porque com o contrato determinado, por exemplo, você foge da questão do aviso, você foge da questão da multa dos 40%. Bruno, creio que tem muita gente que não sabe disso. Eu não sabia. Porque qual que é o objetivo de um aviso ou de uma multa? É para você indenizar o funcionário por algo inesperado. Eu estava com o meu emprego inesperado. Eu estava com o meu emprego garantido. Tá vendo? Agora, da noite pro dia, não tem mais um emprego. Talvez ele vai precisar de ser readequado no mercado de trabalho e procurar outra vaga. Ótimo. Aí onde que entra essas ideias? Tá a multa do FGTS, 40%, aonde que entra do aviso indenizado. Mas se ele já foi contratado para aquele período, por tempo que tem. Ah, perfeito. Então olha só a lógica, né? Então quer dizer que se eu acordo por tempo determinado, eu estou legalmente amparado com relação a isso. Olha que bacana. E com certeza, muitos não sabem. Não. Né? Muitos não sabem. Vamos na linha. Vou colocar ele aqui. E essa questão, Bruno, de também outra questão importante que você acabou trazendo aí, que é essa contratação antecipada, né? Ela traz vários elementos aí importantes. Primeiro, quando você contrata alguém antecipado, você dá a oportunidade àquele colaborador de entender a cultura da empresa, de você treiná-lo, né? De você dar a oportunidade dele conhecer os produtos ou serviços que a empresa vai ofertar, de colocar isso já projetado no seu fluxo de caixa, esses gastos e despesas, esse investimento, né?
Então traz bastante benefícios, né, quando isso é feito antecipadamente. Você tem essa tranquilidade, né, o empresário tem essa tranquilidade e está subsidiado legalmente, inclusive, para isso, né? Sim. Eu tenho observado muito também, uma reflexão que a gente tem feito, Bruno, é o sacrifício que as empresas passam com times pequenos, né? Aquela lógica, Bruno, de trabalhar com um time enxuto, né? É um pouco, isso nos traz uma certa preocupação. Para que as empresas, veja se você pensa dessa maneira, se você vê desse jeito, Bruno. Empresas que pensam em trabalhar com times enxutos, equipes pequenas, né? Elas precisam de estar muito bem construídas processualmente, planejadamente, organizadamente. Porque senão existe um sacrifício muito grande da equipe quando não tem backup, né? Você não tem alguém que você possa colocar de reserva, né? Às vezes falta um balconista, falta um caixa, né? Aquela equipe tem que se desdobrar e aí fica mais caro porque entra hora extra, entra mais custos, né? Você paga às vezes um colaborador sem ele estar, né, gerando receita, não é? Sim. Então são coisas complicadas, né? Já quando você tem, por exemplo, uma equipe que tem um backup, né, que tem uma reserva, não é? Você tem novas oportunidades ali de desenvolvimento. A gente pode olhar, por exemplo, nas equipes, né, coletivas, né? Futebol, vôlei, basquete, futebol de salão, né? Sempre você tem um time na quadra, um time jogando e um time sentado, não é? Sim. Quer dizer que é justamente para você poder ter um para cada posição, treinado, né? Culturalmente engajado na empresa, não é? Para que, se for necessário, você lançar a mão dele ali numa necessidade. Até na questão das férias, né, César? Férias, olha aí, Aí algo previsível, exatamente, previsível, mais uma vez. Que Perfeito. vai acontecer. O funcionário vai precisar de Vai férias. precisar de sair de férias, né? E como vai ficar? E aí, né? Aí a equipe é sangrada, né? Tem aquele sacrifício de ter que se desdobrar, fica mais caro, né? Sim. Fica mais caro. E o César, mas a gente falando em final de ano, o que o empreendedor deveria olhar nesse momento e como que ele deveria, os objetivos que ele deveria traçar ali, olhando para o negócio dele? Bruno, eu acho assim que... Acho não, né? Tenho certeza. Primeiro ponto é ele olhar para o financeiro dele, não é? E entender como é que o financeiro dele está se movimentando. Está sadio? Não está? Como é que está se movimentando o fluxo de caixa dele? Não é? Projetado, né? Quais as contas, né, que tem para pagar, final de ano, início de ano, fazer um levantamento desse semestre, né? O último trimestre do ano com o primeiro trimestre do ano que vai começar. Sim. Acho que o primeiro ponto, né, ele com muita calma, é ele verificar o financeiro dele, como é que está se movimentando e quais são as previsões, quais são as previsões e as provisões, né? Né? Esse eu acho que é um ponto assim crucial. Segundo ponto, entender da sua equipe, né? Eu acho que é extremamente importante ele olhar para a sua equipe e perceber se a sua equipe está preparada para o final do ano. Treinamentos, né? Treinamentos são extremamente importantes, Bruno. Final do ano, a gente roda muito no comércio aí, né? Você e eu, a gente roda muito no comércio aí. A gente observa, né? Outro dia eu conversando com um amigo nosso, o professor Jacob, professor Anderson Jacob, né? Ele é doutor em comunicação, né? Então ele presta muita atenção nessas coisas. Inclusive, se você estiver nos assistindo, um beijo, um abraço aí pro professor Jacob. Ele fazendo, eu ouvindo esse comentário dele, né? E me chamou a atenção para isso também, né? Ele presenciou num determinado estabelecimento comercial
a pessoa, a balconista vendendo, né? A cliente comprando e a cliente e a balconista virou para ele e simplesmente disse assim: é só isso mesmo que você vai levar? Essa é uma boa frase, Bruno? É só isso mesmo que você vai levar? Ou teria um jeito diferente de se atender? É uma comunicação meio assim, meio que agressiva, né? Parece inocente. Parece inocente. Parece inocente, pode até parecer inocente, o usual da pessoa. Parece falar. Até gentil. Sim. Não é? Exatamente. É com muita gentileza. Pode parecer o que a pessoa não estou levando nada. Né? Mas a pessoa, quem está comprando, né? Aquela mágica da venda, não é? Quem está ali para comprar, você concorda comigo que ele está a fim de comprar? Senão ele não teria ido lá, não é? Com certeza. A balconista poderia ter virado para ela, para essa cliente ou para esse cliente que seja, e dito para ela, olha, que bom que você escolheu essa peça, né? Eu tenho algo mais para poder te mostrar. Você gostaria, né, de ver alguma coisa a mais para poder combinar com esse, né, com o que você está levando, né? Qual é o objetivo, né, dessa sua compra? Né? O que mais eu posso te ajudar? Né? Em que mais eu posso te ajudar? Ou seja, existem outras falas, né? Para avançar e dar continuidade na venda, no processo de venda, na negociação, nas vendas casadas, né? Você pode sempre fazer você sempre pode fazer uma venda a mais. Um complemento, né? Um complemento. Você fala aí, eu sempre lembro daquela historinha do pescador. Já ouviu? Já. Essa é clássica, né? Que nem entrou para comprar nada, pediu informação. Exatamente, para pedir uma informação, né? Levou um anzol, um barco. Levou uma caminhonete, um barco, um motor de polpa, os molinetes, as linhas, o anzol, né? É exagero, né? Acho que a história é exagero. Sim, realmente claro, para gravar. Claro, perfeito, né? Tem a sua metáfora, né? Exatamente. Mas é válido. No entanto, né? É válido, né? O quanto que nós vemos por aí colaboradores pouco engajados no processo de venda. Outro dia, para você ter uma ideia, outro dia eu fui numa pizzaria. Não é daqui de Passos, não posso contar de onde é. Né? Vou evitar vou contar o milagre, mas eu vou evitar o nome do santo, né? Mas o atendente que nos atendeu, ele disse assim para mim, né? Chegou, nos atendeu muito bem, foi muito gentil e tal, o que vocês vão querer, né? Para comer, papapá. Aí o grupo estava lá, vamos comer pizza, né? Fizemos o pedido da pizza, pedimos 2 pizzas, pedimos refrigerante, pedimos sucos, né? Já estava tudo ok, não estava? Sim. Estava tudo ok, né? Pedimos pizza, já viria o refrigerante, já viria o suco, nós aguardaríamos a pizza, mas de repente o atendente saca e vira assim para nós: enquanto a pizza não vem, uma batatinha para limpar o dente? Uma batatinha frita para abrir o buraco do dente? Né? Não me lembro agora o final da frase, mas algo assim. Enquanto a pizza não vem, uma batatinha frita para acompanhar ou para limpar o dente? Não me lembro agora qual foi o final da frase. Eu olhei para a cara dele e falei assim: meu amigo, onde é que você foi treinado? Me passa o contato do seu treinador. Não é? Onde é que você foi treinado, né? Ele, como assim? Onde que fui treinado? Falei, rapaz, você acabou de fazer uma venda, né? Uma venda associada, você acabou de fazer uma venda casada, você acabou de melhorar o faturamento, o ticket médio de venda do seu patrão. Você sabia disso? Não sabia, não. Falei, não é possível que isso é nato em você, né? Aí nós começamos a conversar e tal. Então, olha só a perspicácia, né? O que é um colaborador estar envolvido no processo de venda. A mesa toda já estava satisfeita com o pedido que já tinha feito. E não é que ele vendeu mais uma porção de batata frita sem ninguém ter pedido. E nem esperado. Então, olha só que maravilha. Vamos projetar isso para outros times, né? Balconistas, atendentes, secretários.
será que quando eu atendo aquele cliente, né, o cliente foi buscar uma camiseta para dar de presente, né? Será que o vendedor consegue vender também uma bermuda? Sim. Um par de meia? Meia? Né? Um par de meia que seja, um cinto, uma cueca, né? Uma cueca, não é? Algo a mais. Será que ele consegue melhorar o faturamento de venda dele? E olha, Bruno, a grande maioria dos nossos vendedores trabalham comissionados. Para não dizer que seja todos, né? Não é? Exatamente. Então, quer dizer, significa que quanto mais você vende, melhora a sua comissão, concorda? Sim. Não é assim? Sim. Então, assim, é algo que beneficia ele, porque a gente poderia ouvir assim, não, eu não quero saber se o meu patrão está melhorando o faturamento da empresa dele ou não, né? A gente poderia até ouvir dessa forma, mas, no entanto, é benéfico pro vendedor, não é? Sim. Né? De ele melhorar esse comportamento, ele buscar novas técnicas de venda, ele ser treinado, né? O fator comunicação, né, Bruno? Ele é extremamente importante, né? Muito. E muito. O segredo, acho que de todo relacionamento, não é? Eu acredito muito que é nessa questão da comunicação. Não é? Se a gente se comunicasse melhor, exatamente, as relações humanas já seriam outras. Já seriam outras. Então, realmente, acho que nessa parte que você está falando, acho que se o empresário olhar para o estoque dele, olhar para os produtos dele, entender então o que você está me falando, falar para os seus vendedores, seus colaboradores dessa linha de frente, olha, eu tenho isso, e você pode vender isso, tenta vender isso junto, seria um caminho dele. Seria o caminho. Então, segundo aquela pergunta, né, respondendo agora de maneira mais completa a pergunta que você fez. O que o empresário precisaria de fazer agora esse ano? Primeiro ponto, conhecer o movimento, né, ter de posse nas mãos o controle do seu financeiro. Segundo ponto, importante, construir as suas metas de final de ano, para que ele possa finalizar o último trimestre do ano e iniciar o primeiro trimestre do ano de maneira confortável, com seu caixa, né, de maneira confortável. Como é que faz isso, César? Como é que calcula a meta? Períodos anteriores, períodos de agora, verifica como é que foi esse movimento, qual é a quantidade de vendas que você quer fazer a mais, né? Faz ali os cálculos, né, de números, de indicadores, né, que seriam importantes que ele pudesse chegar, rateia isso por mês, por semana, por dia, por vendedor, quanto que cada um tinha que vender e desenha essas metas tanto individualmente como por time, não é? Pagando comissão, pagando bônus, não é? Para que esse movimento seja alcançado. E o terceiro ponto é treinar a sua equipe. Acho que esses 3 pontos são extremamente importantes para o final do ano, Bruno. Financeiro, traçar as suas metas e treinar a sua equipe. Cuidar do seu time para que a sua empresa possa estar mais confortável, né? Passar de maneira mais confortável o seu final do ano e o início do ano que se inicia. Sim, ainda mais essa parte de treinar a equipe, né? Como a gente falou bastante aqui, também é importante porque muitas das vezes vai ter uma jornada prolongada. Né? Exato, perfeito. Às vezes o colaborador vai ficar um pouco mais. Até também aí eu faço uma outra observação. Se não for fazer uma contratação, né, César, temporária, como nós dissemos aqui, vá colocar o funcionário para trabalhar um pouco mais, tem que ficar atento à questão da quantidade de hora que ele pode trabalhar por dia. Tá aí, ó, perfeito. E talvez, dependendo da equipe dele, se ele conseguir, ele consegue fazer uma escala. Isso. Né, e colocar uma escala que que seja flexível, né? E que talvez assim ele não precise pagar hora extra, né? Isso, porque um dia ele trabalha mais para compensar um dia que ele trabalha menos. Então isso a legislação também permite. Também permite isso. Então já tem que ficar atento quanto a isso. Perfeito, né? E se feriados ou que for trabalhar domingos e feriados, ele também vai compensando isso. Isso aí. Então é importante ele também ficar atento nesses aspectos. Né? Perfeito. Então assim, isso a gente pode até incluir no financeiro, né? Faz parte do financeiro, né? Faz parte do financeiro. Ele verificar, inclusive, essa parte legal, né?
de estrutural, né, vamos colocar assim, É. para que ele possa ter seu time A trabalhando gente bem. fala desse jeito, tá? Às vezes o empreendedor fala, não, mas agora eu não tenho mais os números. Tem. Vai no banco, pega Claro, o extrato bancário claro, lá. claro. O banco, se não conseguir pelo aplicativo, pelo banco, com certeza o gerente vai conseguir Isso. pegar o extrato Isso. do banco lá, pega dos últimos 3 anos. Isso. E vê a movimentação desses Como é que 3 foi, meses, né? né? De entrada e saída, para poder criar esses números. Faz uma planilhazinha no É. Excel mesmo, né? Ou O seja na empirismo, mão. né? A intuição é muito importante. exatamente. O feeling ali do Exatamente. empreendedor é extremamente perfeito. importante. Perfeito. Mas ele tem que ser embasado com alguma métrica. Exatamente. Com algum Os número, né? controles, né? Os controles, né, Bruno, são de extrema importância, né? Peter Drucker já falava isso, né? Lá no passado, né? Peter Drucker morreu com 95 anos, lúcido, né? Em 2005, e ele mesmo já dizia, né? Se você não controla, se você não gerencia, né? Você não cresce, né? Então os controles são de extrema importância para a gente, né? Para o empresário acompanhar esse crescimento e fazer mais, né? Com certeza. Que é alcançar a lucratividade plena, né? Lucratividade e a rentabilidade. E a rentabilidade, né? É verdade, verdade, né? Porque E a rentabilidade. É a rentabilidade, né? Que é o lucratividade é o que sobra no final da operação, né? Entre ele comprar e vender, pagar as contas dele, tem a lucratividade. Perfeito. E a rentabilidade é o esforço final dele que ele colocou naquele negócio. Exato. Tem que ser rentável, Isso. senão não adianta. Não adianta. Não é isso, Bruno? Exatamente, porque ninguém vai montar um negócio para quebrar, né? É isso pra aí. ter dor de cabeça. É isso aí, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Falou, Bruno. Acho que já deu um recadinho bacana aí. Exatamente, né? já tem muita coisa pro empreendedor sentar ali e analisar. Não é? Você que está aí nos acompanhando, se quiser fazer aí o seu, né, as suas colocações, quiser fazer aí o seu, né, as suas observações, comentários, estão aí à disposição para que você possa então fazer parte de todo esse diálogo, de todo esse, né, esse acompanhamento nosso aí, não é, Bruno? Exatamente. Esse é, pessoal. Então, diante dessas dicas que nós demos aqui, junte os números da sua empresa, do seu negócio, sente, passa, gaste uma hora ali no papelzinho mesmo, no seu caderninho, para você identificar aquilo que você precisa melhorar. E já compartilhe aí mais uma vez com seus amigos, já curte, se inscreve no nosso canal e muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Até breve.